Hoje nós vamos aprender a como instalar o Moodle no meu computador pessoal, para quem tem o sistema operacional Windows. Para isso, a gente vai precisar instalar algumas coisas no nosso computador para simular um servidor. O Moodle ele roda num servidor, preferencialmente Linux, mas neste caso, como a gente sabe que a maioria das pessoas possuem um computador Windows, então nós vamos fazer a instalação para o Windows, tá bem? É importante saber que quando você instalar o Moodle no seu computador localmente, este Moodle, obviamente, ele não terá acesso pela web, ou seja, você só vai conseguir acessar o Moodle da sua casa no seu computador. Você não vai conseguir acessar ele no seu trabalho ou você dar um link para alguém acessar. Para isso, você precisa sim fazer a instalação num servidor aí como o da Madri Produções, por exemplo. Tá bom? Então, esta solução é mais para quem quer um Moodle para praticar em casa e fazer alguns exercícios ou, enfim, fazer alguns testes e depois sim aplicar ele no seu servidor, lá no seu Moodle que está acessível para todo mundo. O processo ele é um pouco longo, demora um pouco, mas é bem tranquilo de fazer, embora possa mudar um pouquinho de versão para a versão de Windows, aí principalmente pode dar um erro ou outro diferente, mas aí nós temos aqui os comentários para que você possa fazer suas perguntas ou comentar a respeito, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar os softwares que nós vamos utilizar. Você vai ter que baixar o AMP Server, então você entra no site oficial, tá? A melhor coisa é baixar do site oficial. O site oficial é este aqui, ó, o ampserver.com, tá? E aí ele já vai direcionar você para a plataforma em inglês. Eu vou deixar o link também aqui na descrição. Para baixar o AMP Server aqui, rola um pouquinho a página para baixo e você tem aqui ó, 64 bits ou o 32 bits, tá? Você tem que saber qual é a versão do seu sistema. Também, para você saber isso, você pode vir aqui ó, na janelinha do Windows, aqui no botão iniciar do Windows, clicar com o botão direito e clicar em Sistema. Tá? Abrir o sistema, aí você tem informação aqui, ó, tipo de sistema. Sistema operacional 64 bits, processador baseado em x64. Então, o meu é o 64x64, tá bem? Então, eu sei que eu tenho que instalar este daqui. Clica aqui, neste botão ele vai dar uma mensagem com alguns avisos aqui, mas você pode clicar aqui em Download direto, espera a contagem regressiva e ele fará o download automaticamente. Eu já baixei, eu já tenho aquele instalado no meu computador, então não vou fazer isso novamente, tá bem? Então baixe aí no seu computador e vamos para o próximo passo. O próximo a fazer é você baixar o Moodle, a versão mais nova estável. Então o endereço também está aqui, ó, é download.moodleorg.com. E aí você vai clicar no botão aqui Moodle 3.6.2 mais ou superior. Enfim, pode ser um mais novo que esse, dependendo de quando você for assistir a este vídeo. E ele vai te dar aqui as duas últimas versões estáveis. Você vai baixar este download aqui, tá? O zip, tá bem? Então vamos clicar aqui para baixar. Espera um pouquinho. Eu já vou baixar ele direto aqui na minha pasta do Xampi já instalado, mas você pode baixar aí no seu desktop e depois você transfere, porque você ainda vai ter que instalar o Xampi, tá bem? Então baixa ele aí no seu computador, marca o lugar direitinho onde você está baixando o Moodle, para você não perder essa informação depois. Outro software que nós vamos utilizar, que você vai ter que baixar, é o Notepad++. Tá bom? Clica aqui em Download, também faz o download dele. Eu não vou ensinar o processo de instalação do Notepad e nem do AMP Server, porque a instalação é muito padrão, é avançar até o final. Então é bem simples, bem tranquilo, não vai exigir muito de você. Então vamos lá agora diretamente para o nosso WAMP. Então, considerando que você já tenha instalado o seu WAMP, ele vai aparecer para você assim, com esse monte de arquivos, talvez até um pouco menos, porque eu já tive algumas instalações aqui, então ele cria alguns arquivos um pouco diferentes, mas enfim, você vai ver essa pasta que é o que importa para nós agora, essa pasta chamada www. Você vai pegar o seu Moodle e vai jogar lá para dentro. A pasta pode ser zipada mesmo. Então, ela está aqui dentro agora. Eu vou extrair, é o mesmo que você deve fazer.
vai ficar mais ou menos assim. Você entra na pasta, vamos lá, desde o começo. Você entrou na pasta www, você já tem que ter uma pasta Moodle e dentro dela todos os arquivos. Este aqui é o caminho normal, tá bem? Eu vou apagar este Moodle daqui, porque ele não me interessa mais, e vou deixar somente esse com os arquivos. Você pode, se quiser, mudar o nome deste diretório. Ele está Moodle, então vai ficar mais ou menos, o seu acesso vai ficar mais ou menos assim, localhost/Moodle. Quando você acessar esse endereço, você vai ter acesso ao seu Moodle. Tá? Então, você pode mudar, por exemplo, para EAD. Então, vai ficar localhost/EAD e por aí vai. Eu vou deixar o padrão. Bom, meu Moodle descompactado já está aqui. Tecnicamente, agora basta eu entrar no endereço que eu falei para vocês, que é localhost/Moodle. E aí, ele vai acessar já a instalação do meu Moodle, tá vendo? Pode ser que, se você não tem experiência com o AMP ou com outro software, você vai ter um erro semelhante a este aqui, quer ver? Então, já vamos te dar a primeira dica aí se você tiver com um problema. Você vai ter um erro semelhante a esse, não é possível acessar o site. Por que que acontece isso? Porque o seu servidor está desligado. Você está com o seu computador ligado, mas o seu servidor está desligado. Então, ele vai estar vermelho, tá vendo? Então, você vai ter que clicar no bichinho aqui e startar todos os serviços ou iniciar todos os serviços. Ele vai ficar verde. Depois que ele estiver verde, aí sim você pode reiniciar aqui a sua página, que vai iniciar o processo de instalação. Aqui eu já vou para o português. Tá? Tem português PT e português BR, que é o nosso Brasil. Avançar e nós paramos nessa tela. E nessa tela agora a gente vai parar para fazer algumas outras configurações. Tá bom? Em alguns computadores, em algumas instalações, se você clicar em próximo, você já vai conseguir fazer a instalação do seu Moodle. Ele vai fazer a configuração de forma automática. Nos testes que eu fiz aqui neste computador e em outro, ele dá erro, ele não continua, porque ele não consegue gravar no diretório, ele não consegue escrever, então eu tive dificuldade. Então, eu vou fazer da forma que é um pouquinho mais difícil, mas que eu tenho certeza que vai atender a todo mundo e não vai gerar tantas perguntas aí nos nossos comentários, tá bom? Então, é o seguinte. Deixa essa janela do jeito que está, não fecha ela, você vai precisar recolher esses dados aqui. Agora nós vamos lá novamente no AMP Server, aqui, vou dar um clique com o botão normal do mouse, tá ok? E vou abrir o phpMyAdmin, porque eu vou criar o meu banco de dados, tá bem? Então vamos lá, eu clico aqui e ele abre esta janelinha. Aqui ele pede para mim o nome do utilizador e a senha. O padrão é root e não tem senha. Então, se eu clicar em executar, ele já vai entrar. Você pode, se quiser, criar um novo usuário e uma nova senha. Eu não vou fazer isso, não recomendo também para você que é usuário básico. Para quem é avançado, fica à vontade. Mas para quem é usuário básico, vai ter bastante dificuldade e o processo vai ficar mais longo. Então, deixa o padrão, está no seu computador mesmo, então você não corre risco de segurança, tá ok? Bom, aqui dentro deste painel do banco de dados, eu vou clicar em New, para criar um novo banco. Aqui eu vou dar o nome do meu banco, tá? Você pode dar o nome que você quiser, eu vou dar o nome de Moodle 36. Eu vou chamar de Moodle 36, você dá o nome que você quiser. Aqui é um nome para o banco, onde vai guardar as informações. Aqui, onde tem este drop-down aqui, você vai escolher o UTF-8, tá? Então, você digita UTF, ele já corta metade do caminho aqui, e aí você vai até o UTF-8 aqui. E aqui você vai colocar General CI, tá bom? Escolhe esta opção, para você não ter problema de caracteres estranhos ou até erro na instalação. Ok? Clique em criar e pronto, ó, ele criou o meu banco. Se eu clicar agora em cima do 36, ele mostra aqui a minha base, só que eu não tenho nenhuma tabela criada ainda porque o Moodle não foi instalado. Mas eu sei que o nome do meu banco de dados é Moodle 36, tá certo? Bom, agora nós vamos lá no nosso diretório de arquivos. Eu vou aqui no meu Moodle. E aqui eu tenho um arquivo que chama config, config.dist. Eu vou
selecionar ele, vou dar Ctrl C e Ctrl V. Eu vou copiar, tá vendo? Ele gerou uma cópia. Então, com a cópia gerada aqui, agora eu vou renomear. Eu dou um clique só em cima para ele abrir, para eu poder renomear. E vou apagar a palavra cópia e a dist. Vou deixar só config, tá? Então, de config dist, ele vai virar config. Pronto. Tá ok? Agora eu clico com o botão direito do mouse em cima e peço para abrir com o Notepad, aquele que eu pedi para vocês instalarem. Pronto, ele abriu e agora eu vou entrar com algumas informações aqui, tá bem? Então vamos lá. Descendo um pouquinho a janela, aproximadamente aqui na linha 41, eu tenho DBType, que é tipo do banco de dados. Aqui ele tem algumas informações já padrões e a gente vai usar o que está aqui do lado. Então, tipo do banco de dados, nós vamos usar ou MySQL ou MariaDB. Vamos para o MySQL aqui, mas tanto faz, tá? Mas vamos selecionar, copiar, certo? E vamos colar aqui. Pronto. Então, tipo de banco de dados, a gente vai usar o MySQL. A biblioteca vou deixar nativo mesmo, o host é localhost, banco de dados, qual foi o nome que eu dei lá? Moodle 36, tá aqui, ó, tá vendo? Moodle 36. Se você deu outro nome, você vai pôr o nome que você deu aqui. Então, tá? Moodle 36. Username. Username eu já falei para vocês manterem o padrão, para quem manteve é root. E o password não tem nada, então eu apago ali, eu deleto. Mais nada aqui, certo? Desço um pouco mais e eu tenho aqui o www.root. E agora eu volto lá para a minha instalação Moodle, para aquela tela que eu pedi para vocês não mexerem. Vamos lá. Aqui no meu arquivo, ele está pedindo o meu root, quer dizer, o caminho da instalação do meu Moodle. Aqui ele está fornecendo para mim já. http localhost /Moodle, tá ok? Então, se o seu for diferente, você vai ter que fazer igual está aqui. Então, vamos lá. Vou dar um clique aqui. Localhost /Moodle, certo? Então tá certinho, vamos confirmar? Aqui, ó, http localhost /Moodle, certo? Descendo um pouquinho mais, você tem o data root, que é o Moodle Data, o endereço do meu Moodle Data. Mais uma vez, ó, diretório de dados, vou copiar ele completo aqui e vou colar aqui entre as aspas simples, tá? Sempre mantendo as aspas. Pronto. É só isso que você precisa fazer e agora nós vamos continuar com a nossa instalação. Pronto, a gente entrou no processo de instalação. Você pode olhar aqui por cima que ele está carregando. Este processo, quando você faz num servidor online, ele é muito rápido, ele acontece, enfim, 5, 6 minutos. Aqui no computador local, dependendo do seu computador, vai levar muito mais tempo, mas muito mesmo. Vai levar aí 20 minutos, 25 minutos, talvez para alguns computadores até mais. Então, não tem nada de errado nisso, aguarde o tempo que for necessário, tá bem? Claro que você vê que está 2 dias aí, tem alguma coisa errada, mas enfim, você vai ficar aí, eu acredito que pelo menos uns 40 minutos aguardando aí para um computador mais fraco, mas que isso já começa a ficar estranho. É só aguardar. Ó, o processo ainda continua, ele já criou algumas tabelas lá no banco, mas ele continua ainda, tá? Você tem que aguardar todo o processo. Só quando parar este loading aqui é que terminou. E aí vai aparecer para você um botão continuar lá embaixo,
tá bem? Então, quando parar aqui, você pode rolar a página até lá embaixo, que você vai ver um botão para avançar. Pronto, o meu finalizou, levou cerca de 12 minutos. Como eu falei, em alguns computadores pode ser que ele leve um pouco mais ou um pouco menos. Se você descer agora a barra de rolagem, aqui embaixo tem o botão continuar, clique em continuar e mais uma vez você vai aguardar um pouquinho o processo. Pronto, passamos pela fase agora, o Moodle já está instalado, agora ele está pedindo para eu criar uma senha, quer dizer, inserir os dados do administrador, tá? Aqui você pode deixar admin mesmo, ou você pode colocar o seu nome se você quiser, sempre com letra minúscula, porque aqui é o nome do usuário, tá? Eu normalmente deixo admin. Aqui você vai entrar com uma senha, tá? Lembrando que pelo sistema de segurança precisa ter esta regra aqui de cima, tá bem?